Área. Meu nome é Mário Veiga, eu sou o fundador e atualmente Chief Innovation Officer da PSR, que é uma empresa de tecnologia na área de energia. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Mário, como é que foi para você? Assim, o que você acha que tem dentro de você que te levou para esse caminho? Assim? O que te move? Olha, eu acho que cada um de nós é a mistura da influência de pais, professores, amigos, etc., e o acaso, né? Quer dizer, ninguém realmente, desde o início, planeja ser A, planeja ser B. No meu caso, eu acho que na parte de influência dos meus pais, tanto o meu pai quanto a minha mãe são engenheiros eletricistas. O meu pai era professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? E minha mãe era astrônoma profissional. Minha mãe foi a primeira astrônoma mulher do Brasil e trabalhava no Observatório Nacional. Então, a gente, digamos, o ambiente lá de casa era um ambiente muito de ciência. Inclusive, minha mãe, aos 93 anos, eu sempre, no fim de semana, tomava café com ela, né? E o assunto era as últimas novidades da NASA. Então, quais eram os satélites, a gente fazia acompanhamento de todas essas coisas. Então, a ciência sempre foi uma coisa muito presente. Eu também gostava de literatura, mas acho que a primeira motivação é entender como o mundo funciona. Aí, a segunda, talvez, grande influência, eu estava no Santo Inácio. No último ano, eu tinha um professor de física, Roberto Gadelha, e ele, muito generosamente, no final do curso, me deu de presente os 3 livros do Richard Feynman. Richard Feynman é um físico, prêmio Nobel, conhecidíssimo, é o criador da eletrodinâmica quântica, né? E os 3 livros são uma coisa lendária, porque durante 2 anos o Feynman deu um curso de física no Caltech para os undergraduates. E esse curso cobriu toda a física. Os livros foram feitos a partir de gravações das aulas, e esses livros ficaram lendários porque 95% das pessoas não entendeu absolutamente nada, tá? E 5% das pessoas entendeu tudo, tá? E o próprio Feynman disse, então é um livro que gerações e gerações de estudantes, etc., guardam, assim, é um negócio precioso, mas porque a maneira como o Feynman ensinou era completamente diferente da maneira como eram os livros-textos. E o Feynman, inclusive, no pós-escrito, disse, olha, o curso foi um fracasso do ponto de vista do Caltech, ficou todo mundo absolutamente furioso comigo, tá? Mas, como dizia Gibbons, né, o poder da instrução raramente é útil, com exceção desses espíritos felizes em que ele é supérfluo, tá? Porque eu estou interessado, eu consegui despertar o interesse nessas pessoas. E para mim foi um presente inacreditável, eu tinha 17 anos, né? Devorei os 3 livros, então o primeiro volume era mecânica, o segundo volume eletromagnetismo, o terceiro até mecânica quântica. E eu entrei então para a PUC para fazer física, tá? Então já comecei assim absolutamente fascinado por física e fui assim muito bom aluno, né? E no terceiro ano, naquela época era a chamada época da confusão do Zoe das partículas. Estava-se ainda montando como era, digamos, o modelo, como funcionava as partículas. Você estava numa confusão danada, havia centenas de partículas, e era antes do grande unificação em que hoje você tem, a partir dos quarks, né? E aí, nessa conversa, fiquei muito amigo dos professores de física, eu comecei, como é que é uma carreira em física, né? E aí eles disseram, olha, como está tudo na base de laboratórios, de experiências, nós aqui somos derivativos, quer dizer, nós recebemos as informações dos centros, tá? E aí eu resolvi dar um pulo nos Estados Unidos, visitar, inclusive foi uma coisa muito emocionante, eu estive no Caltech, conheci o Richard Feynman, inclusive foi uma surpresa sensacional do o meu tio naquela época estava fazendo doutorado no Caltech, e era meu aniversário. E ele sabia que eu era louco pelo Feynman, mas ele falou assim, não, Mário, passa aqui que a gente vai comer uma pizza, comemorar seu aniversário, e espera aqui nessa sala. Eu estou ali sentadinho na sala, e dali a pouco começa a entrar um monte de alunos. Coisa estranha. Aí entra o Feynman, eu, assim, absolutamente estatelado, né? E, por sorte, era uma aula introdutória para o pessoal de pós-graduação de mecânica quântica, então eu entendi a aula, assim, babando, né? E, mais emocionante, o Feynman veio falar comigo, você é o Mário, tá?
Aí o Marco Antônio, o seu tio, disse que é seu aniversário, olha, parabéns, me deu um livro de presente. Então eu brinco que minha coleção de autógrafos é pequena, mas muito seleta. É o autógrafo do Feynman e o autógrafo do Jorge Luiz Borges, tá? Então é muito chique. E o Feynman, como talvez saiba, teve no Brasil. Ele passou 2 anos aqui no Brasil, saiu em escola de samba, etc. Então escreveu em português, tá? Feliz aniversário, Mário. E aí, conversando em outros lugares que eu visitei, eu cheguei à conclusão que não dava. Eu não queria fazer uma física de segunda classe, quer dizer, eu ia para os Estados Unidos, tá? Ou voltava, ou mudava de área. Eu voltei para o Brasil e resolvi, então, investigar a parte de engenharia. E era uma época muito interessante. Quer dizer, a maior parte eu sei que das pessoas que estão ouvindo são jovens, né? Mas, crianças, é difícil de acreditar, mas na década de 1970 o Brasil era a China do mundo. Nós crescíamos a 10% ao ano. Nós éramos o grande país em termos de crescimento. Então, nessa época, é a época da criação dos grandes centros de pesquisa. O centro de pesquisa da Petrobras, o centro de pesquisa da Eletrobras. O governo estava fazendo muitos investimentos em tecnologia. E havia aquela euforia de que ia ser o Brasil ia mudar. Havia, por exemplo, um programa de erradicação de todo o analfabetismo do Brasil. O coordenador, até o grande economista Mário Henrique Simons. Então havia aquela euforia de que vai ser a grande mudança. Então, e eu fui indicado para o CEPEL, o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica. Tinha acabado de ficar pronto, inclusive muitas das pessoas do CEPEL estavam no exterior em treinamento. E para mim foi a Disneylândia, né? Quer dizer, aquilo, várias áreas super interessantes. E eu fiquei absolutamente apaixonado por aquilo e tive uma carreira muito rápida dentro do centro de pesquisa, tá? Então foram 3 pontos, quer dizer, o amor da ciência, tá? A descoberta em que você poderia ter ciência aplicada na área de energia, tá? E a percepção de que você tinha um país com recursos extraordinários e podia efetivamente fazer diferença. Quer dizer, de certa forma, a percepção de que nós somos privilegiados, nós somos uma elite, mas que podemos, de fato, contribuir para o país. A outra, que eu fui aprendendo pouco a pouco, mas hoje talvez seja uma das minhas maiores motivações, é a possibilidade de ensinar. Quer dizer, a possibilidade de transferir os conhecimentos para a nova geração. Isso é uma coisa que eu comecei a fazer na universidade, quer dizer, eu passei a orientar a tese, eu passei a participar de bancas e, ao mesmo tempo, foi despertando, assim, você interagir com o pessoal mais novo, é uma coisa que te rejuvenesce, é uma coisa sensacional e isso faz parte da nossa atividade do dia a dia na empresa. Quer dizer, nós temos 100 pessoas, das 100 pessoas, tem umas 20 que têm doutorado, 30 que têm mestrado. A maioria absoluta delas fez mestrado e doutorado pagos pela PSR, dentro da PSR, e a gente em colaboração com as universidades. Então, acho que what makes me tick é amor à ciência, possibilidade de aplicar ciência na área de energia, que é uma área mais sensacional, e poder ensinar. E me conta um pouco, então, dessa questão, né? O que é o trabalho na área de energia? Tá. No início, como eu comentei você, eu trabalhava no centro de pesquisa. Então, existe o lado tecnológico, quer dizer, você desenvolve e testa grandes equipamentos de geração e transporte de energia. Existe o lado de sistemas, onde você desenvolve modelos matemáticos que permitem a melhor utilização desses equipamentos. Como você sabe, os investimentos na área de energia são absolutamente gigantescos, né? Então, são dezenas, só no Brasil, são dezenas de bilhões de reais por ano que você investe e qualquer economia de 1%, 2%, tanto na decisão de investimento quanto na utilização, é uma coisa sensacional. A minha trabalho era nessa área de modelagem matemática. Então, você desenvolve modelos matemáticos para representar a natureza. Então, a gente sabe modelar, como a gente brinca, São Pedro. A gente sabe modelar o processo em que, por exemplo, as afluências aos reservatórios, que são a grande parte da produção de energia elétrica no Brasil, a energia hidroelétrica, mais recentemente o processo, como é o vento, o processo da irradiação solar, e também a gente sabe modelar como esses grandes equipamentos funcionam, tá?
através de um conjunto de equações e você, ao resolver esse problema, são literalmente bilhões de equações, você encontra a melhor maneira de utilizar os recursos. Quer dizer, por exemplo, hoje o sistema brasileiro, como você sabe, a energia tem que ser produzida segundo a segundo. Quer dizer, se você levantar e desligar a luz e ligar, existe algum gerador em algum ponto do Brasil que gerou um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento para compensar isso. E toda essa rede dinâmica, que segundo a segundo se adapta, ela é controlada por programas computacionais. Em particular, o programa que decide quanto você utiliza de hidrelétricas, foi um programa usando uma metodologia que eu desenvolvi, tá? E que depois é a origem, inclusive, da PSR e que hoje é aplicado em mais de 70 países no mundo. Mário, como é que saber sobre isso, estudar isso, aplicar questões de física, a natureza e também a compreensão da importância da energia e o que isso representa dentro de um sistema, como que isso mudou sua percepção das coisas? Como que isso interferiu na sua visão do mundo? Olha, eu costumo brincar com as pessoas que as duas áreas mais quentes hoje em dia são justamente a área de energia, quer dizer, a energia é fundamental, e a energia elétrica em particular. A energia elétrica vai permitir a redução das emissões e substituição de petróleo e gás, etc., tanto através dos veículos elétricos, quanto, por exemplo, transformar o processo de siderurgia. E a energia elétrica é a grande liberadora da sociedade. As pessoas passam a ter acesso à informação, acesso à internet. Quando você vê, por exemplo, países da África, as pessoas pagando para ter uma tomadinha em que possa ligar seus celulares ou possa ter um canal de comunicação. Então, a área de energia é a área realmente mais transformadora do mundo hoje em dia, e a área tecnológica, a área de utilização de satélites, computadores, etc., é a outra área, machine learning, é a outra área super quente. Eu brinco com as pessoas que, se você dissesse que há 35 anos atrás alguém escolheu, tá? Vou criar uma empresa em que a gente utiliza todos os recursos tecnológicos para aplicar energia, você dizer, poxa, pessoal, super visionário, né? Eu brinco, não, é sorte, obviamente, mas a gente pode sempre pegar o crédito mesmo não merecido. Então, eu acho que a primeira constatação é você poder utilizar racionalidade, conhecimento racional. Não tem nada de, fulano conhece fulano, você vai fazer um lobby, tá? Técnicas quantitativas absolutamente sofisticadas, além do estado da arte, para permitir que os países tenham recursos energéticos é um privilégio, tá? A outra coisa, que isso foi a descoberta do dia a dia, a gente trabalha tanto com países ultra sofisticados como os Estados Unidos, Canadá, Escandinávia, Austrália, quanto países muito ferrados, tá? El Salvador, Nicarágua, alguns países da África. Então, é uma recompensa muito especial saber que você está podendo fazer diferença na vida dessas pessoas. Um exemplo recente é o Gabão. Nós desenvolvemos um software muito sofisticado que permite você desenvolver os recursos hidrelétricos de um país utilizando informações de satélite e um processamento muito grande. E nós, junto com uma ONG chamada The Nature Conservancy, fizemos uma primeira aplicação na Colômbia, depois uma aplicação no México e depois uma aplicação no Gabão. Essa do Gabão foi muito recompensante, tá? Porque é um país muito pobre, então é um país que precisa de recursos energéticos e o estudo permitiu identificar fontes de geração que eles não teriam outras condições de fazer. Então é uma combinação que eu me considero privilegiado de você estar usando conhecimento científico, racionalidade pura, alta tecnologia, com aplicações que para os países ricos, você está falando de centenas de bilhões de dólares de investimento, e para os países pobres representa uma mudança de vida. Em outras palavras, a gente se diverte e ainda faz o bem, né? Uma coisa muito especial. E, Mário, eu acho que todo mundo tem uma sensação em relação à importância da energia, mas eu queria a sua visão, assim, de como que você acha que isso influencia a vida das pessoas. Olha,
A eletricidade, e todo mundo nota, né, faz parte de cada segundo da sua vida. Tanto assim que quando falta luz ou cai a internet, as pessoas não conseguem nem imaginar como é que vivia antes, né? Quando houve, por exemplo, um blackout em Nova York, o último blackout, foi um choque para as pessoas porque, por exemplo, descobriram que não podiam pagar nada porque tudo era eletrônico. As pessoas não podiam entrar nos quartos de hotel. Então, só quando a eletricidade falta é que você percebe como a eletricidade faz uma parte imensa da sua vida. Agora, essa presença da eletricidade, da energia na sua vida, vai ficar cada vez mais interessante porque nós estamos passando pela transição de o que a gente chama uma geração concentrada, uma geração centralizada. Isso é, grandes usinas localizadas a milhares de quilômetros de distância onde está a sua casa, para a geração local. A geração que é produzida, por exemplo, no teto da sua casa através de coletores solares, ou muito perto de você através de micro-redes. E essa mudança do sistema de geração centralizada para o sistema de geração local, ela está intimamente ligada a aumento da capacidade de comunicação entre os seus equipamentos. Quer dizer, a sua geladeira literalmente fala com o seu micro-ondas, literalmente fala com a Alexa ou qualquer instrumento que você tem, e essa informação ela está sendo coletada e vai te, para usar a palavra da moda, empoderar para você trabalhar como consumidor também. Quer dizer, então você vai poder utilizar recursos que decidem qual é a melhor hora para você usar a energia. Inclusive, se você tiver um equipamento solar no seu teto e, por exemplo, você trabalhar fora, e, portanto, durante o dia você tiver excesso de produção, você vai poder vender essa energia extra na rede. E o que eu estou falando não é uma coisa de daqui a 20 anos, não. Isso está acontecendo agora, tá? Um desses escritores de ficção científica, ele tem uma frase que eu gosto, né? O futuro já chegou, ele só está mal distribuído, né? Então, tem pedaços do mundo em que esse futuro já está em funcionamento, mas o que acontece é que ele chega muito mais rápido do que você pensa. Então, eu acho que qualquer pessoa que esteja ouvindo o podcast, eu acho que a eletricidade, a energia vai mudar completamente, vai mudar ainda mais a vida de vocês. Vocês vão se transformar em agentes autônomos, em agentes que têm voz, tá? E existe uma terceira coisa que eu considero também um privilégio, é que, especialmente para países como o Brasil, são países em que você tem o dilema de crescer, de se tornar mais eficiente economicamente. Nós precisamos de muito crescimento econômico para diminuir a desigualdade, para dar oportunidade para as pessoas. E, ao mesmo tempo, existe a preocupação com o meio ambiente, particularmente, por exemplo, mudanças climáticas, tá? E nós temos uma situação privilegiada em que esses dois objetivos, que em muitos países são conflitantes, por exemplo, um país como a Polônia, que depende de carvão para produzir energia elétrica, mas aí tem um problema das emissões. No Brasil, há fontes de produção mais baratas, eólica, solar e hidrelétricas, são as mais limpas também. Então, é um país que tem um alinhamento entre os objetivos de crescimento econômico e os objetivos de respeitar o meio ambiente. E a terceiro componente dessa história, que é o cuidado com a governança e a participação das pessoas, a participação da sociedade, vai ocorrer também naturalmente na medida em que o poder, sem trocadilhos, passa dos grandes produtores de energia para os consumidores, que também serão produtores. No jargão aqui da gente, a gente chama isso de prosumidores, quer dizer, produtores e consumidores. Então, para o pessoal que está ouvindo, novas gerações, o mundo que vem por aí é extremamente... que vocês já estão vivendo isso, talvez não percebam, tá? Mas, por exemplo, certamente vocês estão vendo a quantidade de equipamentos solares que estão sendo instalados. É um mundo em que a gente pode, ao mesmo tempo, contribuir para o crescimento econômico e para o meio ambiente. Muito bom. E, Mário, como que você vê essa tecnologia, a energia e o uso da energia daqui a 10 anos, e como que você vê o seu trabalho daqui a 10 anos? Olha, uma das coisas engraçadas é que
toda a garotada pensa que as coisas foram inventadas quando eles nasceram, né? Então eu digo, olha, moleques, no meu tempo já existia, na cabeça do pessoal da PCR, dos garotos, assim, o Mário, quando fundou a PCR, ele saía para passear com o Dom Pedro I, tá certo? E possivelmente ia em carroça, tá? Eu disse, olha, moleque, já existia computador, já existia eletricidade, já existiam essas coisas todas. Então, o que você vê ao longo do tempo é uma coisa interessante. Da mesma maneira que você olha um avião, tá? Quer dizer, o primeiro avião a jato, o Boeing 707, ele voava a 900 km por hora, que é mais ou menos a velocidade que os aviões vão hoje. Então, existem muitas coisas matemáticas, as coisas básicas, modelagem matemática, etc., que só vai ficar maior, tá? Quer dizer, mais computação em nuvem, mais recursos, mas a modelagem analítica não vai mudar, tá? O que é efetivamente novidade, vai ser uma revolução, é tudo relativo a machine learning, quer dizer, você de fato vai ter recursos de inteligência artificial que vão passar a te acompanhar com pessoas físicas, que é a famosa história de você vai ter um amigo que sabe tudo, é capaz de responder tudo, é capaz de entender, responder as perguntas. Esse mundo já está chegando. Existe um software fabuloso chamado GPT-3, tá? Que já é capaz, que ele basicamente foi treinado lendo toda a Wikipedia, lendo toda a informação da internet, e você pede, GPT-3, me faz um poema. Ele escreve um poema para você. GPT-3, me faz um programa de computador, ele faz para você. É uma coisa assustadora, tá? Mas ao mesmo tempo impressionante, porque o futuro está por ali. Então, eu acho que cada um de nós vai ter seus sentidos, sua capacidade de conhecer muito aumentada. Isso vai ser uma grande mudança. E eu sou velho ou vintage o suficiente para ter visto, há algumas décadas atrás, a segunda onda da inteligência artificial, que deu besteira. Tá? Então, nós estamos na terceira onda da inteligência artificial, mas essa, na minha opinião, veio para ficar. E talvez você ainda tenha a promessa da computação quântica. A computação quântica vai ter uma possibilidade de multiplicar, não aí por 1, por 10, por 1000, você está falando de multiplicar por bilhões, de trilhões, a velocidade de cálculo. Isso leva a um mundo completamente também diferente. Então, o mundo do futuro não vai ser mundo Jetsons, com foguetinhos, etc., mas vai ser um mundo em que a nossa visão, a nossa audição, o nosso cérebro vai ser multiplicado numa escala que a gente não imagina. Mas, graças a Deus, para a minha profissão, pelo menos para a profissão da garotada que chega, todo mundo vai precisar de muita energia e todo mundo vai precisar de muita capacidade analítica. Então, se vocês estão ainda estudando, pensando o que fazer, muita física, muita matemática, com essa base, vocês são capazes de fazer qualquer coisa. Mário, minhas perguntas acabaram, mas eu tenho que fazer uma pergunta. Você tem alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de falar? Eu queria, sim. Eu tinha comentado, né? Quer dizer, a carreira da gente é uma mistura de, como eu falei, influências e acasos. Eu queria só comentar um pouquinho o acaso, né? Porque eu falei que eu estava no centro de pesquisa e, de repente, eu falei da empresa, né? Então, comentar um pouquinho sobre a transição, que era um pescador, nunca imaginei que eu ia ser, digamos, dono ou fundador de uma empresa para dono de empresa. Isso aconteceu, eu estava feliz da vida lá no centro de pesquisa, veio um visitante, tá, que era de um lugar chamado Electric Power Research Institute, e meu chefe lá no CEPEL chegou e disse, toma conta desse camarada. Aí o cara começou a conversar, o que você acha desse software X? Só porcaria, não vale nada. Aí eu não percebi que ele riu um pouquinho, o que você acha desse software Y? Esse então é pior ainda. Aí ele falou, você sabe que fui eu que financiei esses dois softwares, né? Eu morri de vergonha, tá? Pedi desculpas, o cara disse, não, olha, cara, eu estou achando ótimo, porque eu trabalho, esse Electric Power Research Institute é uma instituição que é financiada pelas empresas americanas e que financia a pesquisa. E todo mundo diz que tudo é uma maravilha. Eu estou achando ótimo alguém me dizer a verdade que meu software não vale nada. Aí tudo bem, conversamos um pouquinho. Me despedi, nunca pensei que eu ia vê-lo de novo. E uns mês depois, ou 2 meses depois, eu recebi uma oferta de emprego sensacional de uma consultora.
fiquei abalado, porque o cara, não só em termos financeiros, mas também eu dizia, não, mas eu gosto de pesquisa. O cara, não pode fazer pesquisa à vontade. Eu gosto de ir a congressos, etc. O cara pode fazer à vontade. Então, assim, todas as desculpas que eu tinha, eu voltei para o meu chefe, né? Disse, ó, eu recebi esse negócio, o cara coçou a cabeça e disse, ó, obviamente eu não posso nem de longe compensar financeiramente, você vai ganhar muito mais que eu, mas tem alguma coisa. Eu disse, olha, eu fiz toda a minha formação aqui no Brasil, eu teria interesse em passar um tempo fora. Ele disse, você gostou daqueles camaradas do Electric Power Research Institute? Eu disse, achei legal. Ele disse, eu vou telefonar para eles e ver se a gente monta um convênio. Aí ele voltou no dia seguinte rindo, os caras disseram, é aquele maluco que disse que nada do que a gente faz vale a pena. É ele mesmo. Ele disse, não, a gente precisa fazer convênio, não, a gente o contrata. Então, eu fui o primeiro empregado estrangeiro desse Electric Power Research Institute, e eu tinha uma vaga ideia onde é que era localizado, e uma sorte fantástica, localizado no centro do Vale do Silício, tá? Na cidade de Palo Alto, e, por exemplo, do lado estava o lendário Xerox Palo Alto Research Center, que era onde foi criado a interface gráfica, onde foi criada a rede Ethernet, etc. Então, na hora do almoço, a gente ia lá olhar as maluqueiras que estavam inventando, né? E, para mim, isso foi uma mudança extraordinária na minha vida por duas razões. Eu passei de pessoa que fazia pesquisa para pessoa que gerenciava pesquisa. Nós éramos 70, 80 pessoas e o nosso orçamento em dinheiro de hoje era $1 bilhão por ano de financiar pesquisa, tá? Então, me enriqueceu muito em termos de conhecimento, que é você deixar de fazer e, na verdade, alavancar isso para fazer. A segunda coisa é que o lugar, Palo Alto, onde estava a Universidade de Stanford, estava um dos meus ídolos, que era o George Dantzig, que é o camarada que inventou todas as técnicas de otimização. Ele disse, olha, eu queria garantir que uns tantos por cento do meu tempo eu ficaria trabalhando na universidade. Eu não sabia nada, não tinha combinado nada com a universidade. Os caras disseram, tudo bem. E uma sorte danada também, acabei não só conhecendo, como ficando profundamente amigo do George Dantzig, que trabalhando muito na área de pesquisa. Então, para mim foi uma oportunidade sensacional aprender a fazer gestão de pesquisa e aprender a colaborar com o George Dantzig da universidade. E para mim, então, era a segunda coisa. Eu queria ficar lá para sempre. Aí meu pai ficou doente, faleceu, eu voltei para o Brasil. E nessa volta para o Brasil aconteceram duas coisas. Eu consegui um contrato sensacional, vencemos uma concorrência ainda pelo CEPEL, de desenvolver um software super sofisticado para Bonneville Power Administration, que é na costa oeste dos Estados Unidos. E estava feliz da vida desenvolvendo esse software quando teve uma dúvida lá, um problema lá com o gerente lá dos Estados Unidos, e eu disse, olha, melhor, que era tempo antigo, não tinha internet, etc., melhor eu pego um avião e vou lá. E o meu chefe do CEPEL disse, você não pode ir lá, não tem dinheiro para você ir. Mas como não tem dinheiro? Vai custar $2 mil, acabamos de receber uma prestação do serviço, nós estamos prestando $150 mil. O governo disse que tem controle de gastos, então o dinheiro que você recebe vai para uma outra caixa. Eu disse, mas isso é a nossa reputação. Como é que pode? É o trabalho que a gente está fazendo. Aí o cara, eu não tenho nenhuma restrição a ele, eu estava completamente de mãos atadas. Mas eu fiquei olhando aquilo, tirei do meu dinheiro, comprei a passagem, fui lá, resolvi o problema, voltei e aí me demiti. Tá? Porque eu disse, olha, tudo que a gente tem é reputação. Tá? E se vocês não podem respaldar, a reputação é uma coisa que não dá. Então, para mim, foi uma lição muito dura, tá? De que o que parecia o paraíso, tá? Quer dizer, era trabalhar num centro de pesquisa, tal, etc., estava sujeito a coisas absolutamente arbitrárias e coisas muito complicadas. E aí, eu fiquei desempregado, fui ser professor na universidade durante um tempo, e aí o pessoal do EPRI disse, olha, Mário, já passou a sua quarentena, você gostaria de concorrer para fazer concorrer num projeto que a gente está desenvolvendo, que era um projeto de calcular a probabilidade de blackout na costa leste dos Estados Unidos, coisa assim, bem maluca, né? E eu concorri, ganhei a concorrência, e aí foi a segunda coisa, um acaso danado. Naquela época, tudo você rodava com computadores mainframe, então boa parte do orçamento do projeto era o dinheiro que você tinha que pagar para alugar os computadores mainframe. E tinha acabado de ser lançado
o coprocessador numérico nos PCs. Os PCs estavam na infância, né? E aí eu fiz uma aposta de maluco, eu disse, eu consigo fazer isso num PC, tá? E com esse coprocessador numérico. Só que estava na época da lei da informática no Brasil, era proibido qualquer equipamento de informática avançada no Brasil, tá? Porque o Brasil, um ataque de loucura, achava que sabia construir circuitos integrais de grande escala. Então, recorri à maneira tradicional, minha santa mãe, com a aparência super distinta, contrabandeou o equipamento para mim na bolsa dela, tá? E foi em cima desse equipamento, tá? Que hoje é assim, ele seria talvez 1000 vezes mais lento do que o seu relógio, tá? Mas naquela época era uma coisa extraordinária, 1 mega de memória e um coprocessador numérico custava, na época, $5.000 o negócio, mas era uma placa feita pelo MIT, então minha mãe trouxe na bolsa dela. E eu peguei essa placa, enfiei no PC e com isso a gente fez o software, tá? E isso foi, digamos, o início da empresa, tá? O software que a gente fez foi muito, assim, reconhecido, tá? Foi uma coisa legal, até porque eu de molecagem, eu chamei o software de CREAM, Composite Reliability Assessment Monte Carlo, software calculava. A interface era COFFEE, Command Oriented Facility for File Editing, e a parte da análise gráfica era Sugar, né? Então ainda teve ainda me diverti botando os nomes na história. E isso virou basicamente word of mouth. Então outras empresas se interessaram e da noite para o dia eu descobri que eu poderia viver, tá? Desenvolvendo tecnologia muito avançada, tá? Para exportação. Então acho que talvez a complementação que eu queria dizer é o seguinte: da mesma maneira que eu falei que é difícil para o pessoal mais novo imaginar que houve uma época que o Brasil era a China, o Brasil era o país que mais crescia no mundo, 10% ao ano, tá? A gente também fica muito massacrado. Poxa vida, toda a tecnologia está nos Estados Unidos, está na Inglaterra, está na Europa, está na China, tá? E, na verdade, cérebro existe em qualquer lugar, tá? E, em particular, coisas ligadas a desenvolvimento de software, matemática, etc., são coisas que você pode desenvolver em qualquer lugar e está na fronteira do mundo. Quer dizer, os algoritmos que a gente desenvolveu, como eu mencionei, são aplicados em 70 países do mundo. Quer dizer, os artigos que a gente escreveu nisso foram citados milhares de vezes. E isso não é porque eu sou mais bonitinho, cheirosinho, etc. Isso porque você, por uma série de circunstâncias, descobriu que você consegue fazer isso. E hoje eu tenho muito orgulho que nós temos 100 pessoas na PCR, e essas 100 pessoas são herdeiros dessa tradição. Nós publicamos todo ano mais artigos do que muitos departamentos de universidades. Então, acho que a complementação é que é possível sim, você está na fronteira do conhecimento, é possível sim, sem nenhuma dependência. Isso é uma coisa que, assim como foi a nossa experiência, a experiência de outras empresas, é uma coisa que eu também mensagem para a turma. Mário, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter conversado aqui com a gente. Foi um prazer, tá? Grande abraço para vocês. Área. E se você gostou desse episódio e gostaria de fazer algum comentário ou sugestão, a gente está no Twitter. Só procurar a gente, AreaPod. Área POD. Um abração e até a próxima.